Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O governo fez na semana passada um leilão para a compra de arroz importado. O objetivo é garantir o abastecimento. A compra só foi possível depois de uma decisão judicial. 263 mil toneladas. Essa foi a quantidade de arroz comprada pelo governo no leilão virtual para tentar garantir os estoques. O Rio Grande do Sul é o maior produtor do país e sofre há mais de um mês com as enchentes. Um novo edital para a compra de mais 36 mil toneladas será publicado. O arroz importado chegará aos consumidores até o dia 8 de setembro. Estamos comprando essas 300 mil toneladas e vamos avaliar agora o mercado. Se não houver necessidade, nós não faremos mais compra, mas enquanto houver necessidade de baratear o preço para os consumidores, nós vamos estar realizando os leilões. O arroz comprado terá a logomarca do governo e será vendido com preço tabelado. Pequenos negócios poderão comprar de forma direta até 5 mil quilos do arroz importado por mês. Grandes supermercados poderão comprar 30 mil quilos mensais. O leilão aconteceu em meio a uma disputa judicial. Produtores de arroz do Rio Grande do Sul alegaram que teriam prejuízos financeiros se o leilão fosse concretizado. O Palácio do Planalto acionou a Advocacia Geral da União para tentar derrubar a liminar que suspendia a realização do leilão. O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região autorizou a compra. Segundo o desembargador Fernando Quadros da Silva, o leilão se justifica já que a tragédia climática no estado gaúcho não tem precedentes na história nacional e ainda está sendo vivenciada, sendo que a grande maioria dos municípios foram afetados de alguma maneira, em maior ou menor proporção, conforme amplamente divulgado na mídia. O resultado do leilão, que graças à decisão do presidente do TRF da 4ª Região, foi possível, acabou sendo um sucesso absoluto. A Conab conseguiu comprar 263 mil toneladas de arroz a um preço médio de R$ 25,00. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul afirmou que a importação de arroz pode gerar queda de até 440 milhões de reais na arrecadação do estado com o ICMS. O arroz sozinho representa 2% de toda a arrecadação do ICMS do governo do estado do Rio Grande do Sul. E uma boa parte desse valor é repassado para os municípios. Então, no momento que nós temos o governo, ele importando arroz, trazendo de fora, portanto, faz com que o produto que nós produzimos não tenha mercado. Aí, se ele não tem mercado, ele fica armazenado. E produto armazenado não gera imposto. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, anunciou a realização de um novo leilão para a compra de 36 mil toneladas de arroz importado. O volume não foi arrematado no dia 6 de junho. De acordo com a Conab, as 36.630 toneladas vão ser destinadas para o Distrito Federal e para os estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. O novo leilão está marcado para o próximo dia 13, às 9 horas da manhã. As chuvas recentes atrapalharam o cultivo de banana. As chuvas mais escassas desde meados de abril têm preocupado produtores de banana do Vale do Ribeira, em São Paulo. De acordo com o IMET, somando os dados de abril e maio para a cidade de registro, nota-se uma precipitação 45% menor do que a normal climatológica do período. Informações do Hortifruti Cepea relataram que o ocorrido preocupa, pois a produção local é via sequeiro. Assim, a persistência dos menores índices pluviométricos poderá impactar no desenvolvimento dos bananais. A variedade mais afetada deve ser a prata, que já está entrando na época. Já houve relatos de menores calibres para a variedade, o que pode se intensificar nos próximos meses. Entre 3 e 7 de junho, os preços da prata caíram no Vale Paulista devido aos menores calibres e ao gradual aumento da variedade a nível nacional.
A prata litoral de primeira qualidade foi comercializada por R$ 2,58 o quilo, uma queda de 24% frente à semana anterior. A exportação brasileira de carne bovina bateu recorde pelo segundo mês seguido, em maio. O volume cresceu 1,4% em relação a abril. Em maio, foram 240.600 toneladas enviadas ao exterior. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. O destaque ficou com as exportações para os Estados Unidos, que cresceram quase 65%, chegando a 13.186 toneladas, um aumento no faturamento de 52%. A China continua sendo o principal destino da carne brasileira. No mês, o volume foi de 98.200 toneladas, um pouco menos que em abril, com 101.000 toneladas. O Chile e a Arábia Saudita também aparecem como bons compradores da carne brasileira. As temperaturas mais amenas têm contribuído para o bom desenvolvimento das alfaces, mas a demanda não tem acompanhado esse ritmo. Veja. Desde as últimas semanas, a redução das temperaturas tem ocasionado 2 cenários no Cinturão Verde Paulista. O clima mais ameno tem favorecido o desenvolvimento das alfaces, porém limitado o consumo. Além disso, um outro fator responsável por pressionar as cotações tem sido a troca das folhosas por outros legumes que possam ser cozidos, com destaque às brássicas, o que tem causado sobras das alfaces nas lavouras, tanto de Ibiúna quanto de Mogi das Cruzes. Dessa maneira, a Lisa fechou a semana a média de R$ 18,00 a caixa com 20 unidades em Ibiúna, recuo de 12% em relação à semana anterior. Já em Mogi, a Crespa recuou 2% e terminou a média de R$ 26,17 a caixa com 20 unidades. Segundo meteorologistas, as expectativas para a próxima quinzena são similares às atuais. O clima deve permanecer ameno, o que deve continuar pressionando o consumo e, consequentemente, os preços. Minas Gerais é o 5º maior produtor de galinhas e Uberlândia ocupa o 1º lugar no ranking do estado. A estimativa é de que este ano sejam produzidos mais de 265 ovos por habitante. Para isso, muitos cuidados são necessários com o manejo das aves. Elas são muitas. E não é por menos. O consumo de ovos no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, deve bater recorde em 2024, chegando a 265 ovos por habitante este ano. Mas para conseguir atender o crescimento da demanda deste alimento no prato, sua quantidade não é suficiente. Também são necessários muitos cuidados para se ter qualidade. Nesta granja, que fica em Uberlândia, cidade que lidera o ranking de produção de galinhas no estado, a capacidade de criar até 440 mil galinhas. O número até poderia ser maior, mas há 6 anos, quando assumiu a administração do local, o Daniel optou por criar as aves livres de gaiolas. A gente tem um conceito diferente de criação que é muito diferente daquele ovo convencional que as pessoas veem no supermercado. As galinhas são criadas respeitando o bem-estar animal e isso requer também alguns cuidados a mais de biosseguridade. Por isso a gente opta por essa segregação nas granjas. Então são 4 granjas, 4 fazendas separadas, cada fazenda com seus setores isolados, com acesso exclusivo para aquele setor. A decisão refletiu na produtividade, que no melhor período chega a 370 mil ovos por dia. Nosso sistema de criação, respeitando o bem-estar animal, a galinha consegue expressar todo o potencial produtivo dela. Então a gente tem um ganho de quase 50% a mais de longevidade da qualidade da casca. A galinha, ela no pico de produção, no nosso sistema, a gente tem uma postura próxima de 98% nas aves brancas e 97% nas aves vermelhas. Ou seja, de 100 galinhas, 98 botaram ovos naquele dia. Na América Latina, segundo dados da Comissão Internacional de Ovos, até 2022, 91% da produção ainda era feito no sistema com gaiolas. No mundo, as galinhas mantidas em galpões livres chegava aos 12%. Uma das explicações para esta diferença está no custo da produção.
Livre de gaiolas, o ovo fica mais caro e conscientizar o consumidor acaba sendo um dos desafios do produtor. Não é o mesmo produto, que o ovo não é tudo igual, que esses atributos que a gente está entregando, que não é só o bem-estar animal, eles refletem também na qualidade do ovo, que eles têm que ser valorizados, porque o custo de minha produção é muito maior também. Então, na gôndola, o ovo vai chegar com um custo um pouco maior. Para garantir a qualidade dos ovos, os cuidados vão bem além do sistema de criação das galinhas. Dentro da granja, cada detalhe importa. Para ter acesso ao local, os funcionários precisam atender uma série de exigências sanitárias. Até mesmo o equipamento utilizado nesta reportagem precisou ser higienizado. Isso tudo para manter a certificação da produção, como explica esta veterinária. O ponto principal que a gente deve levar em consideração são as 5 liberdades, tá, de bem-estar animal. Ela é baseada em conceitos bem rígidos, né, e devem ser certificados por organismos internacionais. A liberdade fisiológica, todo animal deve ser criado livre de fome, de sede, deve ter alimentação adequada, balanceada e também os equipamentos que fornecem essa ração devem estar adequados ao número, né, e ao tipo de criação. A liberdade sanitária, todo animal deve ser criado livre de doenças, se doente deve ser tratado. A liberdade comportamental, todo animal ele deve ter o seu comportamento o mais próximo do natural. A gente tem falado aqui no Record News Rural dos estragos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul e quanto o setor agropecuário está prejudicado. E claro que os produtores precisam de muita ajuda. Por isso, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está promovendo uma ampla ação para reconstruir e também recuperar a agropecuária gaúcha. Para discutir o assunto, a gente fala agora com o diretor-geral do Senar, o Daniel Carrara. Bom dia para você, Daniel. Para a gente é muito importante contar aqui com a sua análise no Record News Rural. Bom dia, Kelly. Eu que agradeço a oportunidade. Daniel, a gente tem acompanhado nessa tragédia no Rio Grande do Sul e existe uma dificuldade, inclusive, de dimensionar com exatidão o grau do estrago, o grau do prejuízo, o tamanho realmente das dificuldades. Mas o Senar tem feito esse trabalho junto aos produtores, não é? A gente tem muitas informações desencontradas e aí para a gente conseguir fazer um levantamento mais preciso, nossa administração regional do Rio Grande do Sul, gerenciada pelo nosso superintendente Condorelli e o presidente Gedeão, tem colocado a equipe deles em campo para fazer uma análise da realidade local. Para ajudar nesse trabalho de recuperação dessas propriedades rurais, nós participamos de uma missão técnica junto com a nossa regional, com a equipe aqui da administração central, para ir lá olhar, sentir na pele e tentar ajudar no planejamento e na organização de uma ação coordenada para atender o maior número de produtores possíveis. Tivemos em várias localidades e o que a gente pôde verificar é que nós temos 4 situações muito claras. Nós temos enchentes em propriedades às margens dos grandes rios, nos rios maiores, como Taquari, como Jacuí. Temos enchentes em propriedade, e aí esse tipo de enchente em rios grandes atinge propriedades maiores, principalmente na área de soja, e arroz e milho, mas também propriedades menores. Enchentes em rios menores, como o Rio Pardinho, o Rio Pardo, o Rio Caí, que também tem um grau grande de destruição, e aí, principalmente as cadeias de pecuária, de corte de leite, suínos e aves. E temos também grandes desastres nas áreas montanhosas, aí já não é por enchente, mas sim por desabamento. E aí são pequenos produtores, na sua maior parte na área de vitivinicultura, e os problemas nas cidades do interior, que em última instância é uma população rural também. Todas essas possibilidades de desastre têm uma coisa em comum: todos eles são muito drásticos, como a gente vê na imagem mostrada, ou seja, todos têm uma movimentação muito grande de terra, seja de inundação com lama, seja de deslocamento de solo,
e todos eles envolvem de uma maneira muito, muito completa, vamos dizer assim, a propriedade. Então, a propriedade, na sua maior parte delas, ela realmente tem uma destruição total, o que traz para a gente um desafio ainda maior, porque muita coisa precisa ser feita num volume grande de produtores, e aí a gente ainda não estabeleceu ainda exatamente qual é essa métrica. Há poucos dias, a Emater do Estado soltou um número de 200 mil propriedades, a Embrapa tinha soltado um volume de 15 mil propriedades. O fato é que nós precisamos, seja ele qual for o número, é começar imediatamente essa reconstrução. Até para a gente deixar todo mundo aqui acompanhando e analisando com a gente, às vezes o público em geral, quando fala assim, olha, a água baixou, dá para recomeçar. Mas na área rural não é bem assim, né, Daniel? Porque se a água passa levando tudo, levou ali fertilizantes, levou nutrientes, levou todo um trabalho que o agricultor desenvolvia no solo também, né? Nós temos, na maior parte delas, um problema muito sério de depósito de lama, principalmente nas áreas de enchente, como essa imagem que está colocada aí. E aí tem um trabalho muito grande que nós vamos ter que fazer de análise, que tipo de material é esse que está depositado ali. Então vai ser necessário um volume grande de análise de solo, seja ela química, mas também física. Nós temos um volume grande de propriedades que as instalações foram completamente destruídas, inclusive a casa do produtor rural, e temos um volume grande de propriedades que perderam seus animais. Precisamos abrir várias frentes, desde consertar uma máquina que está danificada em função de ter ficado debaixo d'água, arrumar uma rede de energia elétrica que é necessária até para que a população consiga limpar a sua casa, até ações pontuais como levar comida para um animal que está lá, que sobreviveu à inundação ou ao desabamento, mas que está sem comida em função do fim das lavouras que teriam ali para alimentar ele, principalmente aí agravado pelo inverno que está começando e as temperaturas abaixando. Então, é muita coisa para ser feita. A verdade é que temos que começar logo, porque é muito trabalho para ser feito. Pois é, a informação que chegou para mim aqui, me corrija se eu estiver errada, por favor, Daniel. Só de bolas de feno foram cerca de 3.250, ou seja, toda a ajuda é bem-vinda em várias frentes, né? Nós estamos aqui tentando ajudar por Brasília, estamos com uma equipe também se deslocando agora para o Rio Grande do Sul para tentar fazer essa interlocução do Estado com estados vizinhos para a gente conseguir trazer materiais e equipamentos que já não estão disponíveis no Estado. Então, por exemplo, o feno é uma ação emergencial, nós estamos trazendo essa primeira leva de 3.300 bolas de feno do Estado de Santa Catarina, da região de Chapecó, mas já temos feno reservado no Estado do Paraná e em outras regiões de Santa Catarina também. Estamos deslocando máquinas de São Paulo para a região para tentar fazer a limpeza dessas propriedades. A maior parte delas você tem um volume de lama e de terra muito grande, mas também tem muita madeira, muita árvore vinda das matas ciliares, que se fosse passar só água, às vezes nem derrubaria as instalações, mas quando passa uma árvore de 2, 3 metros de comprimento, ela passa como uma lâmina de um trator derrubando tudo. Então a gente precisa de máquinas para limpar essas propriedades. Visitamos várias que está cheia de entulho, cheio de lixo, e a maior parte das máquinas do Estado estão ocupadas desobstruindo as vias de circulação. Então, nós estamos fazendo esse encaminhamento dessas máquinas, além de conseguir outros materiais, como sementes de forrageiras de inverno, como complementação da alimentação de um gado de leite que precisa de uma ração um pouco mais de qualidade. Ou seja, nós estamos tentando nos estados vizinhos, principalmente Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, esse apoio de material, mas também apoio de técnicos que poderão suprir já o contingente grande de técnicos da nossa regional, que está em torno de 300 técnicos locais, e complementar e dar velocidade a essas ações que nós precisamos fazer, e estamos pensando em investir, num primeiro momento, em 8.000 propriedades.
Pois é, nesse trabalho com os técnicos do Senar, o que a gente tem de informação sobre, por exemplo, as pontes? Porque logo no início muitas propriedades ficaram isoladas, cidades também, né? Engraçado não, o termo não é engraçado, é interessante, que é porque não tem ninguém parado. O produtor está fazendo a sua parte, limpando a sua casa, tentando recuperar suas instalações. Todas as prefeituras, e nós tivemos a oportunidade de visitar e estar com 2 prefeitos, também estão fazendo a sua parte, alugando máquinas, tentando desobstruir as vias. Então, essa parte de deslocamento, eu acredito que em breve, da forma possível, não com a melhor qualidade ou com a maior segurança, mas eu acho que em breve as prefeituras vão resolver. Nosso principal objetivo é entrar dentro das propriedades rurais, porque as cidades também têm muitas cidades afetadas, verdadeiros bairros destruídos, e via de regra as cidades têm uma prioridade nas ações por causa da densidade populacional, e aí a propriedade rural acaba ficando para o segundo plano. Então, nós vamos priorizar propriedades rurais, vamos começar pelas propriedades que já são atendidas pela nossa regional do Rio Grande do Sul, da ordem de 1.200 propriedades que já tem técnico, já tem diagnóstico, já tem até um plano de negócio estabelecido, e tentar priorizar as propriedades que ficam no entorno dessas propriedades que já têm uma relação mais próxima com a nossa regional. É claro que não vai esgotar o problema, não vai atender todas as propriedades no primeiro momento, mas é uma primeira frente de trabalho para a gente devolver dignidade e renda para esses produtores. Daniel, e em relação a recursos financeiros, né? Porque eu tenho certeza que os produtores estão precisando de mais. Existe alguma iniciativa de apoio nesse sentido? Por orientação do nosso presidente João Martins, nós estamos destinando 100 milhões de reais para todas essas ações, seja de aquisição, seja de pagamento de técnicos de outros estados para se deslocarem para lá, seja aluguel de máquina, limpeza de propriedade. Num primeiro momento, 100 milhões de reais. Temos também as ações que estão sendo feitas diretamente pela nossa regional do Rio Grande do Sul. Agora tem um trabalho grande de política pública que tem a ver com crédito, com alongamento de dívidas, principalmente na área de grãos. O Rio Grande do Sul passou 2 anos com a seca muito forte, os produtores rurais estavam na expectativa de colher uma boa safra, o que ocorreu de certa forma com arroz, mas soja e milho praticamente não vão conseguir colher, e após 2 anos de seca você tem uma enchente, você acumula as dívidas, acumula as prestações que, mesmo prorrogadas, vão ter dificuldade de reiniciar o plantio. Então tem um trabalho de política pública e negociação de dívida que transcende o recurso da nossa instituição. Mas, num primeiro momento, 100 milhões de reais para dar um colchão para 8 mil propriedades é um valor relativamente importante, e, se for necessário, nós devemos entrar com mais recursos assim que avançarmos nas ações. Daniel, você citou a questão da soja e do milho. Que impacto o Brasil vai sentir em relação a essa tragédia no Rio Grande do Sul sobre essas safras? Olha, nós estamos com um problema de análise de dados, né? No caso do arroz, mais de 80% da safra já tinha sido colhida e foi uma boa safra. No caso da soja, praticamente não vai se colher nada no Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de soja do Brasil. Entretanto, esse diagnóstico ele ainda está sendo realizado. Soma-se a esse o fato que os preços do produto estão baixos, então o produtor rural do Rio Grande do Sul realmente vai ter uma dificuldade muito grande para honrar com seus compromissos financeiros. Em relação à quebra de safra no país, nós estamos aguardando os dados do governo federal, principalmente da Conab, que é a entidade responsável por fazer esse tipo de avaliação. É um dos maiores desafios do nosso agro, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso vai realmente criar talvez uma nova postura política, é isso que a gente espera, de financiamento, de ajuda ao produtor, repensar em relação a mudanças climáticas. Que tipo de resultado, impacto a gente deve ter daqui para frente, Daniel?
Olha, Kelly, é muito difícil a gente dizer que um desastre desse tamanho vai ocorrer com uma certa rotina daqui para frente. Né? Os dados de pesquisa demonstram uma enchente parecida em 1941. Alguns produtores lá na região, principalmente do Rio Pardinho, falaram que a maior enchente foi em 1919. Em algumas regiões, como Santa Teresa, choveu 1.000 milímetros em 3 dias, né? Quase o que chove aqui no Centro-Oeste em um ano. Então, realmente, é o tipo de episódio que não tem como ser planejado. Né? Na verdade, você tem rios ali como o Taquari, que subiram 30 metros de altura e inundaram quase 2 quilômetros para cada lado da margem. Você tem cidades ali seculares que já tiveram inundações, mas da ordem de 50 centímetros nas casas, algumas nos últimos anos até 1 metro, que tiveram inundação de 3 metros de água. Então, é muito difícil a gente dizer que isso é em função da mudança climática, porque a gente tem pouco histórico, né? Em 1941 já existia mudança climática, né? E na época você tinha muito menos cobertura de solo, as cidades tinham muito menos asfalto, então você tinha muito mais capacidade de absorção de água pelo solo, por não estar com o solo impermeabilizado, e a cidade de Porto Alegre foi inundada à época. Então, de se imaginar que a chuva em 1941 foi maior do que a que ocorreu agora. Né? Isso é em função dos rios aéreos que vêm da umidade da Amazônia. Então, tem um trabalho de pesquisa aí muito grande que deve ser feito e deve ser analisado. É claro que tem algumas cidades, pontes e estruturas que vão ter que aumentar a sua altura. Se você tem uma ponte de 14 metros que foi embora, ela precisa ser reconstruída com mais de 14 metros para diminuir o risco. Né? Mas é muito difícil você prever uma nova enchente desse tamanho em qualquer região do país. Pois é, foi uma grande tragédia, né? Agora trouxe para a gente grandes desafios que o setor agro com certeza vai superar com muito trabalho. Daniel, foi muito bom te ouvir aqui no Record News Rural. Um abraço para toda a equipe do Senar. Eu que agradeço, Kelly. Vamos rezar e trabalhar para devolver aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul toda a dignidade e a capacidade de trabalho que eles merecem. O setor agro do Brasil inteiro tem o dedo de um gaúcho e o Brasil precisa retribuir a esse povo guerreiro tanto sofrimento. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço. Um grande abraço, estamos solidários ao Rio Grande do Sul sempre. Bom dia mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.